a urbanização, com a questão urbana, de tal forma, assim, que sigamos nessa ideia do geral para o específico, né? Sem querer, fui aqui para a parte final, né? Vamos lá. Puxando, então, para a transparência inicial. Pronto. A primeira coisa, né, o título é Ordem Urbanística Constitucional. E aí, então, eu lhe pergunto, começo aqui lhe perguntando, o que seria a ordem urbanística, né? Essa expressão, ordem urbanística. Primeira observação a se fazer é a seguinte, essa expressão ordem urbanística, ela foi, vamos assim dizer, inaugurada, prevista pela primeira vez, no artigo 53 da Lei 10.257 de 2001, que é exatamente o Estatuto da Cidade, exatamente esta lei maior, esta lei geral do direito urbanístico brasileiro. Posteriormente alterada pela MP 2180-35/2001, para incluí-la, né, para incluir esta expressão ordem urbanística naquela lei da ação civil pública, né, a lei da ACP, entre os objetivos, entre os casos, né, em que se cabe o ajuizamento da ACP justamente para a proteção da ordem urbanística. Então, a ordem urbanística, reitero, é uma expressão até então inexistente no direito brasileiro, que é inaugurado, prevista pela primeira vez no Estatuto da Cidade, mas não como uma definição clara, né, ainda, mas sim como uma menção a um dos casos, a uma das hipóteses, a um dos objetos da ação civil pública. Como vocês sabem, a ação civil pública é uma ação de defesa de interesse difuso, de interesse coletivo, que tem, né, numa lei antiga, lá de 85, né, a sua base disciplinadora. E aí, no artigo 1º desta lei, alterado pelo Estatuto da Cidade, esse artigo 53, depois também alterado por esta MP, foi prevista expressamente a expressão ordem urbanística como um dos casos do objeto, da razão, né, de ser do ajuizamento de uma ação civil pública, ou seja, uma ação civil pública pelo Ministério Público poderá ser ajuizada para proteção da ordem urbanística. Isso foi então colocado aí no inciso 6º do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, tá? Então temos aí, portanto, esta previsão, né, inaugurada pelo Estatuto da Cidade, dessa expressão, e aí, então, temos, a partir disto, pessoal, a construção deste conceito na doutrina. Um doutrinador de direito ambiental que se dedicou a conceituar a ordem urbanística foi justamente o professor Paulo Afonso Leme Machado, na sua obra Direito Ambiental Brasileiro, página 460. Ele nos diz o seguinte: o Estatuto da Cidade cria a expressão ordem urbanística, que passa a integrar o conjunto dos valores ou bens a serem defendidos pela ação civil pública. Não se definiu explicitamente a locução ordem urbanística. O que ele quer dizer aqui grifado? Que só nesse ponto do Estatuto da Cidade se previu ordem urbanística e em nenhum outro, né, no Estatuto da Cidade se definiu, se conceituou o que é a ordem urbanística. E aí, então, ele diz o seguinte: parece-me razoável buscar no parágrafo 1º da Lei 10.257, na verdade, parágrafo 1º do artigo 1º, né, aqui eu esqueci de anotar, uma orientação para estabelecer o seu conceito. E aí eu grifo em vermelho. Ordem urbanística, diz o professor Paulo Afonso Leme Machado, é o conjunto de normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do equilíbrio ambiental e do bem-estar dos cidadãos. Então, ele está aqui realçando algumas características daquilo que ele entende ser o conceito da ordem urbanística: conjunto de normas, ordem pública, ou seja, como nós já dissemos no encontro passado, o Estado é eminentemente aquele que vai disciplinar, né, a ordem urbanística, vai publicar, vai fazer, né, se tornar realidade
essas disposições, né, da ordem urbanística, né, dessas normas, portanto, elas são cogentes, uma participação incisiva do Estado, mas, como a gente sabe, em todo ramo ou subramo do direito ambiental, com a aplicação do princípio da participação, né? Também falamos isso na aula passada, ou seja, com a participação da sociedade. Tanto que nós vamos ver daqui a pouco, né, numa próxima aula, a chamada gestão democrática da cidade, que é ao mesmo tempo um princípio geral do direito urbanístico e também é uma regra específica do Estatuto da Cidade. Então, a partir disso, você percebe que, em que pese a norma ser uma norma cogente, obrigatória, né, que vem da ação direta do Estado, ela depende, é essencial, sob pena de ser inconstitucional até a ausência, né, depende da participação popular, depende, por exemplo, no processo legislativo, né, de audiência pública, de discussão com a sociedade, de tal forma que a ausência dessa discussão a torna até mesmo inconstitucional, conforme jurisprudência já pacífica dos nossos tribunais. E de interesse social, né? O interesse social aí refletindo exatamente isso que acabei de dizer, no interesse da sociedade, do povo, da cidade, né? Da população de uma cidade, que por obrigatória disposição do Estatuto da Cidade deve participar da formulação da política pública urbanística, ambiental, deve participar diretamente, né, da construção desta ordem urbanística. Essa ordem que regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, isso é meramente aquilo que nós já falamos bastante no encontro passado, de aplicação, de incidência do princípio da função social da propriedade ou socioambiental da propriedade. Aí ele continua da segurança, segurança aqui no sentido amplo, né? Segurança da vida das pessoas na cidade, do equilíbrio ambiental e bem-estar dos cidadãos. Então, essa é uma definição, um conceito do professor Paulo Afonso Leme Machado para ordem urbanística. Além dele, podemos encontrar aqui o conceito do professor da PUC, Carlos Ari Sundfeld, num artigo, né, numa obra coletiva, Estatuto da Cidade, 2002, que nos diz o seguinte, né, o professor Carlos Ari Sundfeld, ele explica, né, a ordem urbanística na sua dupla concepção. Primeiro ele nos diz, né, que eu faço um resumo, né, das definições dele. É um conjunto orgânico de imposições vinculantes, mais uma vez aqui o caráter cogente, o caráter obrigatório, né, decorrente da ação estatal, normas, como ele diz, de ordem pública, que condicionam positiva, ou seja, impõem deveres, né, a serem cumpridos pelo particular. Um deles nós já vimos, né, decorrência do próprio princípio da função social da propriedade, o dever maior de utilizar a propriedade em prol dessa função social. E negativamente, né, ou seja, normas, imposições, normas de ordem pública, imposições vinculantes negativas, no sentido de limitar, né, a ação individual na cidade. Então, há tantas normas positivas, né, que obrigam, que impõem determinadas ações, quanto normas negativas, normas que impõem determinadas omissões, né, que proíbem determinadas ações. E também temos aí o segundo sentido, né, de um estado de equilíbrio que o conjunto de agentes envolvidos é obrigado a buscar e preservar. Ele chama de ordem urbanística, isso que ele define de um estado de equilíbrio, né, um equilíbrio entre os interesses da sociedade, da população, interesse de proteção ambiental, interesse, né, do desenvolvimento das funções da cidade, esse equilíbrio que deve ser aí preservado, né, que deve ser buscado e preservado aí como uma decorrência do conceito da ordem urbanística. Em resumo, pessoal, o que nós podemos aí extrair dessas definições? Muito bem, o que é mais marcante, né, dessas definições, primeiro, é que a ordem urbanística é, sem dúvida nenhuma, um ordenamento, né? O que é um ordenamento? Conjunto de normas, né? Conjunto de normas. E como tal, como um ordenamento, conjunto de normas, essas normas, elas não se encontram lá naquela parte do direito de normas que dão maior liberdade, maior autonomia de vontade às pessoas. Elas estão aqui no ramo ou no campo do direito em que as normas, elas são mais cogentes. São normas que
regulam, portanto, mais, né, a vida, né, os desejos, né, dos destinatários dela, né, das pessoas, e aí então nós estamos dentro de um ramo ou de uma parte do direito público, caracterizado por normas de atuação do Estado, reduzindo direitos, limitando direitos e também impondo, né, deveres aos indivíduos em razão de uma ideia maior de proteção da coletividade. Então, quando nós verificamos lá no princípio da função, né, social da cidade e função social da propriedade, verificamos que tanto a cidade ela é concebida, né, na sua ideia maior de cuidado a todos que nela habitam, como o próprio exercício do direito individual de propriedade também deve contemplar essa ideia maior de cuidado, de proteção, né, portanto, de se acolher, né, esta ideia maior de proteção mesmo dos interesses coletivos. Então, o coletivo sobrepondo-se ao particular, com a atuação direta do Estado, caracteriza, portanto, esse conjunto de normas, esse ordenamento, esta ordem urbanística, né? Então, a ordem urbanística é, em resumo, né, pelos conceitos dos dois doutrinadores, tem essa característica marcante de norma cogente. Isso já falamos também em encontro anterior. E mais, né, diz o professor Carlos Nariz Fundfeld, tudo isso na busca de um equilíbrio de interesses, no equilíbrio de direitos, num equilíbrio mesmo da própria função, né, deste ramo do direito, desta ordem urbanística, né, em que você tem aí uma necessidade de se buscar sempre esse equilíbrio e de preservá-lo, né? Muito dentro daquela ideia que nós já estudamos, o próprio direito ambiental, preservar para as presentes e futuras gerações, né? Temos aqui, portanto, uma clara influência, né? Uma clara aplicação desse princípio maior, né, do direito ambiental. E aí, então, compreendendo a expressão ordem urbanística, nós podemos já, então, de alguma forma, compreender ou definir melhor ou visualizar melhor o que é ordem urbanística constitucional. É constitucional porque está na Constituição, está justamente na lei maior, está na lei que funda todas as demais leis do nosso edifício jurídico, não é? E aí, então, temos, né, por definição, conjunto de normas constitucionais que tratam da questão urbanística direta ou indiretamente. Aqui eu uso a expressão direta no sentido daquelas normas em que há uma citação direta à questão urbana. Né, que valeria, por exemplo, você pegar, abrir no seu computador o texto da Constituição Federal, dar o Ctrl F ali, buscar urbano ou urbana, né? E aí você vai ter uma série de dispositivos na Constituição Federal em que essa palavra está ali colocada e a partir daí você visualiza especificamente, diretamente na norma constitucional do texto da Constituição Federal de 88, uma disciplina a respeito da questão urbana ou urbanística. E indiretamente, né, mesmo que você faça uma pesquisa e que o termo de busca seja urbano, em muitas disposições constitucionais você encontrará temáticas que se relacionam claramente com a questão urbana ou questão urbanística, né? Então, esta é o que estou aí chamando de normas constitucionais que tratam dessa questão indiretamente. Me dê um exemplo simples, né? Aquela norma constitucional que preveja, por exemplo, o combate à poluição, né? É de direito ambiental, sem dúvida nenhuma, né? Mas também o é, né, de direito urbanístico. Aí a poluição, que é tão marcante, né, nas nossas cidades, é tão marcante no meio ambiente urbano. Ok? Temos também aí, né, como anotação da doutrina, aqui resumido, que as normas constitucionais, elas estão espalhadas, né, estão esparsas pelo texto constitucional, e por isso nós temos que tomar um cuidado de buscar uma interpretação pelo método sistemático, né? Então você vai buscar justamente relacionar essas várias disposições, essas várias normas que estão espalhadas pelo texto constitucional, tentando extrair uma lógica, né? Lógica essa que advém muito dos princípios que nós já analisamos, mas
essa interpretação sistemática no sentido de não se analisar, de não se interpretar, de não se buscar o alcance de uma norma de forma o quê? Individualizada, e sim no seu conjunto, né, de normas que estão no texto constitucional. E o que é muito importante, né, para esta interpretação sistematizadora ou sistemática aqui apontada é justamente esta relação das normas constitucionais com a matéria ou com a temática de competências constitucionais, né? Nós já estudamos competências constitucionais no semestre passado lá no direito ambiental, né? Nós, quando estudamos direito administrativo, falamos de competências constitucionais, ou seja, esse é um tema sempre muito presente, sempre muito recorrente. Ah, mas por que, Raul, é um tema presente e recorrente? Porque toda vez nós temos que falar de competências. Porque, pessoal, o texto constitucional vai nos apresentar a quem, né, a qual dos entes, né, a quais dos entes da federação vai se dar o poder de legislar e de administrar, de produzir políticas públicas em relação a uma determinada realidade, a uma determinada parcela do direito. Então, a compreensão das competências constitucionais, guardem isso, né? Não só para o direito administrativo, para o direito ambiental, para o direito urbanístico, né? Mas para todos os outros ramos do direito. A compreensão das competências constitucionais é um tema central, é um tema crucial para a compreensão de qualquer ramo do direito. Então, ora, se estamos falando aqui da ordem constitucional ou da ordem urbanística constitucional, ou seja, do conjunto de disposições na Constituição que se relacionam direto ou indiretamente à questão urbana ou urbanística, é essencial que compreendamos como que o texto constitucional divide, né, distribui, partilha, né, as competências, o poder que o Estado tem de criar estas normas da ordem constitucional urbanística ou da ordem urbanística constitucional. Então, temos aí, né, um apontamento sobre a importância da compreensão, da visualização das competências constitucionais. E isso, pessoal, é muito mais marcante num país como o nosso. Por quê? Porque o nosso país é um país, por definição, federativo. Ou seja, você tem níveis, você tem escalões de poder na nossa república. Então, você tem no nível federal, nacional, União Federal, no nível estadual, né, os estados membros e o Distrito Federal, e no nível municipal, né, como menor ente da federação, né, não no sentido de menor tamanho ou importância, mas dentro dessa escala, no interesse mais específico, os municípios, né? Mais de 5.000 municípios da federação, né? E exercendo, portanto, esse poder, essas competências legislativas, administrativas para dispor, para organizar a questão urbanística, urbana em cada um deles. Então, a importância da compreensão dessas normas constitucionais de competência administrativa e legislativa decorre em grande parte, né, um motivo, né, maior é justamente reforçado, né, por essa estrutura federativa do nosso Estado brasileiro. E aí, então, nós precisamos visualizar, né, compreender essas competências constitucionais, que, como nós já estudamos lá no direito ambiental, se divide em duas competências, basicamente. Na verdade, na doutrina de direito constitucional, quando vocês estudam, você tem uma divisão maior, uma classificação maior. Fala-se em competência legislativa, em competência administrativa, material, fala-se também em competência política, né? Mas aqui nós estamos focando apenas nas competências legislativa e competência administrativa ou material. Então, a primeira competência, a legislativa, é a de delimitação das matérias sobre as quais cada ente federativo pode legislar, né? Então, essa distribuição, essa colocação, né, nas mãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de quais as matérias que cada um deles pode legislar e quando é que essas matérias podem ser legisladas individualmente só por aquele ente, não por outro, ou de forma parcelada entre um ente e outro, né?
Essa é a competência legislativa. E a competência administrativa material, né, ou material, também chamada de competência político-administrativa, em que você tem o quê? Uma expressão aí da auto-organização, né, da atuação, do fazer, né, do ente federativo. Então, a competência legislativa é de legislar, exercer a função legiferante, e a competência, em resumo, administrativa ou material, é de realizar, é de adotar ações, é de criar políticas públicas, é de atuar efetivamente para, né, o exercício de uma determinada temática, de um determinado tema aí dessas competências. Então, a competência que nós devemos compreender, também aqui no direito urbanístico, são aquelas mesmas